Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. António José Soares. E António, boa tarde mais uma vez. Começamos com o rei de Espanha, demonstra indignação pelos graves acontecimentos em Ceuta e insta o Estado espanhol a evitar que tal se repita. Filipe VI reagiu esta tarde aos acontecimentos dos últimos dias, referentes à crise migratória causada pela entrada ilegal de milhares de cidadãos marroquinos naquele território espanhol no norte de África. Em comunicado divulgado pelo Departamento de Comunicação do Palácio da Zarzuela, o monarca afirma ter acompanhado com grande preocupação e indignação os graves acontecimentos dos últimos dias. Filipe VI diz também ter estado em contacto com os presidentes de Ceuta e de Melilla e lembrou ainda ao governo espanhol que o Estado deve zelar pela segurança destas duas cidades espanholas no norte de África. E a União Europeia vai ter uma reunião de emergência, António, para discutir a situação em Ceuta. O encontro, Vicente, entre os ministros da Administração Interna dos 27 vai decorrer na próxima terça-feira por videochamada. A Irlanda, que agora preside rotativamente o Conselho da União Europeia, diz que convocou a reunião para debater os próximos desenvolvimentos. Isto acontece depois de um pedido de um grupo de 22 países europeus, liderados pela Itália e Dinamarca. O presidente do governo espanhol também solicitou uma reunião de urgência com os ministros da Administração Interna europeus e critica as reações divergentes de alguns Estados-membros. Ainda sobre esta crise em Ceuta, em Espanha, o líder do PP afirma que esta situação configura, António, uma ocupação premeditada. Alberto Núñez Feijóo reitera a ideia que está nas redes sociais de que estes migrantes entraram em território espanhol por incentivo do governo marroquino, mas acima de tudo culpa o governo de Madrid e o que diz serem as políticas falhadas do executivo de Pedro Sánchez. Lo que ha pasado aquí no es un incidente más, es una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español. Es el resultado de decisiones políticas fallidas que han impedido cumplir el primer deber de cualquier gobierno: garantizar la seguridad de nuestra gente, defender nuestra soberanía y, por supuesto, proteger nuestras fronteras. Todo el apoyo al pueblo ceutí en un momento de extraordinaria gravedad que persiste en el día de hoy. São as palavras do líder do PP em Espanha. Já o governo espanhol, pela voz do ministro do Interior, garantiu hoje que a normalidade está a ser reposta em Ceuta. Fernando Grande Marlaska alerta ainda que esta situação é obra de grupos criminosos de tráfico humano. E o exército israelita, António, foi colocado sob alerta devido a um possível ataque norte-americano ao Irão a ocorrer nas próximas horas. Segundo o jornal israelita Haaretz, este sábado várias embaixadas dos Estados Unidos no Médio Oriente emitiram alertas de segurança a aconselhar os cidadãos norte-americanos a partirem desses países devido ao elevar das tensões com Teherão. A embaixada norte-americana em Jerusalém também deu esse conselho aos seus cidadãos, indicando que encontrassem uma localização segura dentro de casa ou noutro edifício seguro e que tivessem um armazenamento de comida, água, medicamentos e outros itens essenciais. E o governo confirma que há muitos portugueses que perderam a casa e o negócio devido aos incêndios na zona de Bordeaux, em França. Uma informação avançada pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emílio Sousa, explica, no entanto, que não recebeu qualquer pedido de ajuda. Sabemos que há muitos portugueses que perderam as suas casas, as suas habitações, os seus negócios. Todavia, em França, as autoridades francesas funcionam bem. A evacuação resultou, não houve feridos, nem houve mortos portugueses, pelo menos que conheçamos. Estamos a acompanhar com os nossos serviços consulares, vamos falando com as pessoas. O nosso cônsul-geral até anda individualmente, a procurar recolher opiniões e estaremos sempre disponíveis para ajudar os portugueses.
Declarações de Emílio Sousa aos jornalistas na fronteira de Vilar Formoso, na habitual recepção aos imigrantes que chegam agora a Portugal. E António, subiu para 136 o número de portugueses e luso-descendentes mortos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho. É o balanço mais recente do Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Dos portugueses e luso-descendentes mortos, 108 eram adultos e 28 menores e 116 tinham também nacionalidade venezuelana. Em relação aos desaparecidos, que eram 10 na passada quinta-feira, são agora apenas 5. E viramos as atenções para a atualidade nacional. Nesta edição das 7, as autarquias que foram afetadas pelas tempestades do início do ano podem agora candidatar-se ao Fundo de Emergência Municipal. O anúncio foi feito pelo Ministério da Economia e Coesão Territorial, mais de 6 meses depois destas tempestades terem atingido sobretudo o centro do país. O fundo vai financiar até 60% da reparação, reconstrução e reposição de infraestruturas e equipamentos públicos. As candidaturas dos municípios, freguesias e entidades intermunicipais devem ser apresentadas às respectivas CCDR até ao final do mês de novembro. O Governo revela ainda que as autarquias também podem recorrer a uma linha de crédito que está a ser desenhada com o Banco Europeu de Investimento para financiar os restantes 40% dos prejuízos. Este é um apoio que surge numa altura, António, em que há ainda pelo menos 25 pessoas desalojadas e estradas cortadas nos distritos de Lisboa e Leiria. É verdade, Vicente, e com as câmaras municipais ainda a alertarem para a falta de apoio ou atrasos no processo. Teresa Freire. 6 meses depois, ainda há pelo menos 25 pessoas desalojadas. O balanço é feito pela agência Lusa, que contactou vários municípios. No distrito de Lisboa, há casos nos concelhos de Arruda dos Vinhos, Cadaval, Mafra e Alenquer. Já em Leiria, ainda há pessoas desalojadas das suas casas nos concelhos de Alcobaça e Óbidos. Quanto às estradas, por esta altura ainda há 6 cortadas nos mesmos distritos. Em Leiria, a circulação está proibida no IC9 e na Estrada Nacional 86, na zona de Alcobaça. Já a Estrada Nacional 8 mantém-se cortada nos 2 distritos, na zona do Bom Barral, em Leiria, e entre Torres Vedras e Mafra, em Lisboa. Por fim, a Estrada Nacional 115 também continua condicionada ao trânsito em 2 zonas, entre a Arruda dos Vinhos e Sobral de Montagraço e entre o Cadaval e as Caldas da Rainha. Passados 6 meses da tempestade Christine, chegam à agência Lusa queixas de vários municípios. As autarquias estão descontentes, consideram ser insuficientes as verbas que obtiveram do Estado a título de adiantamento. Têm, por isso, recorrido a meios financeiros próprios para avançar com a reparação dos danos causados em estradas, rios, equipamentos e praias. Destaque para os municípios da Arruda dos Vinhos e das Caldas da Rainha, que recorreram a empréstimos bancários. A jornalista Teresa Freire, com o balanço feito pela agência Lusa junto dos municípios mais afetados pelo comboio de tempestades que provocou danos na zona centro do país há 6 meses. E seguimos para o desporto. António José Soares, hoje é dia de Supertaça Cândido de Oliveira. Futebol Clube do Porto e Torriense vão entrar em campo às 8h15. Vicente, o estádio da cidade de Coimbra vai ser o palco deste jogo, que marca o arranque oficial da temporada 2026-27. Uma partida que vai ter análise e relato em direto aqui na Rádio Observador. A emissão especial de desporto arranca logo a seguir à síntese de notícias das 7h30. Para já há tempo ainda nesta edição das 7 para atualizar a informação de âmbito local que está a marcar este sábado, dia 1º de agosto. A Câmara do Porto estendeu a Rede 30 à zona norte da Avenida da Boa Vista, através da implementação de sinalização vertical em vários núcleos do Bessa, do Foco, do Pinheiro Manso e da Vilarinha. A medida que limita a velocidade a 30 km/h em algumas zonas da cidade está inscrita no Plano de Mobilidade Urbana e Sustentável. Tem como objetivo reduzir a sinistralidade e aumentar a segurança na estrada. O Porto de Aveiro vai avançar com a construção de infraestruturas fotovoltaicas para autoconsumo, um investimento de quase 1 milhão de euros. Pretende reforçar o compromisso do Porto de Aveiro com a transição energética e a sustentabilidade ambiental. Em Sesimbra, o Parque do Estádio, na Avenida da Liberdade, vai funcionar com uma zona gratuita e outra reservada a moradores e trabalhadores. O acesso vai ser controlado por cancelas inteligentes, com a abertura por leitura óptica das matrículas registadas. O equipamento foi instalado no âmbito do bairro comercial digital UAU Sesimbra, uma candidatura da autarquia a fundos do PRR.
O município de Leiria prevê plantar cerca de 2.000 árvores em todo o concelho. A iniciativa integra o programa Replantar Leiria, que foi criado devido à tempestade Christine, que afetou a região no início do ano. A medida vai ser reforçada com árvores doadas ao município no âmbito de parcerias de germinação com cidades de França e do Brasil. Em Sintra, a passagem da volta a Portugal em bicicleta vai implicar cortes e condicionamentos temporários ao trânsito e no estacionamento. A passagem da primeira etapa realiza-se no dia 6 de agosto. Vai afetar também a circulação e o acesso a alguns locais e monumentos. Terminamos com o festival Bons Sons, que vai regressar a Santarém. A edição deste ano decorre de 6 a 9 de agosto e assinala os 20 anos do evento. Tem como mote a resistência e vai cruzar nomes da música portuguesa, novas linguagens e tradição. E é o ponto final nesta edição das 7 com António José Soares, que está de regresso às 7h30 com a informação deste sábado atualizada em formato síntese. Um abraço, até já, António. Até já, Vicente.